Escola Bíblica Dominical, lições adultos, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estudaremos a lição de número 7, a teologia de Bildade, onde ele faz o seguinte questionamento: se há sofrimento, há pecado oculto? Na lição passada, nós estudamos a teologia de Elifaz, onde ele faz uma defesa contundente da religião tradicional que, segundo a qual, isto é, como os judeus criam, inclusive na época de Jesus, somente os pecadores sofrem. Nós podemos ver isto nas palavras de Jesus, quando Jesus cura o cego, e João, capítulo 9, versículo 2, registra os seus discípulos perguntando a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por esta referência e outras tantas, nós chegamos à conclusão de que havia na religião judaica tradicional este entendimento de que se há sofrimento, porque há pecado. Mas uma pergunta: só os pecadores sofrem? Evidentemente que não. Não só os pecadores sofrem. É o que nós veremos nesta lição. A contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é, na verdade, uma doutrina correta, que nós constatamos ao longo de toda a Bíblia Sagrada. No entanto, a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó? Evidentemente que não. O livro de Jó deixa bem claro que isso não é verdade. O problema de Jó não era o pecado oculto. Embora o seu amigo Bildade o acusasse, Jó estava certo de que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida do servo de Deus quase sempre não podem ser explicados de uma forma simplista. O objetivo desta lição de hoje é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. O texto áureo está em Jó, capítulo 8, versículo 4, e diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 8, versículo 1 ao 4, depois capítulo 18, também versículos 1 até o 4, e versículo 25, capítulo 25 e versículos 1 a 6. Leamos Jó, capítulo 8, versículo 1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 18. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó, capítulo 25. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher?
olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. É o que nós veremos nesta lição de hoje. Quando há sofrimento, não se quer dizer que há um pecado oculto. A teologia de Bildad defendia que havia pecado oculto, mas não necessariamente. Quando há sofrimento, não quer dizer necessariamente que haja pecado oculto. Nós começaremos vendo algumas informações sobre Bildad. Quem foi Bildad? Segundo o dicionário de Strong, o nome de Bildad significa amor confuso. A Bíblia não dá muitas informações sobre Bildad. Limita-se apenas a informar que era amigo de Jó e era um suíta. E o que é um suíta? Suítas são os descendentes de Abraão e descendentes diretos de Abraão através de um dos filhos de Abraão chamado Suá, que ele teve com Quetura, que foi a sua esposa após o falecimento de Sara. Então, Abraão, após ficar viúvo de Sara, casou com Quetura e teve filhos. E um dos filhos chamava-se Suá. E os descendentes de Suá são chamados, portanto, suíta. Outra informação que temos a respeito de Bildad é que certamente ele morava em Canaã ou nas imediações de Canaã, pois ele falava uma língua parecida com a de Jó, de seus amigos. Ele não demorou a encontrar-se com os outros dois amigos de Jó, Elifaz e Zofar, quando combinaram vir consolar o patriarca Jó, quando ficaram sabendo do sofrimento de Jó. A visão de Bildad de mundo era bem parecida com a de seus dois outros companheiros. Bildad, um semita que habitava no território cananeu, onde Suá, a semelhança de Temã, era um dos muitos pequenos reinos ali estabelecidos. Qual era a relação de Bildad com Jó? Jó é descrito como o segundo dos três amigos de Jó, que veio condoer-se com ele quando soube da sua aflição, mas, na verdade, aumentou o seu sofrimento, porque Bildad começou a acusá-lo Jó de pecado oculto. Os três amigos de Jó eram idosos, conforme nós lemos em Jó, capítulo 32, versículo 6. E é bem provável que Bildad fosse o segundo mais velho. Por quê? O seu nome aparece em segundo lugar e ele também foi o segundo a falar depois de Elifaz. Então Elifaz provavelmente fosse o mais velho, Bildad o segundo e Zoar o mais novo dos três. E por essa razão que Elifaz falou primeiro, depois Bildad e por último Zofar. O lugar de origem de Bildad. Quanto ao seu lugar de origem, a Bíblia diz apenas que ele era suíta. Então, por essa razão, nós vimos que suíta é aquele que é descendente de Suá, descendente direto de Abraão, né? Ele era um membro de uma tribo aramaica que viveu no sudoeste da Palestina, conforme nós deduzimos quando lemos Gênesis capítulo 25. Qual era a teologia de Bildad? Era uma teologia do toma lá, da cá, ou seja, a teologia da barganha. E essa teologia da barganha destaca uma meritocracia humana, ou seja, o mérito humano no processo de justificação diante de Deus. Eram essas ideias que Bildad defendia. O enfoque de Bildad não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Esta era uma demonstração da cultura gentílica, a ideia da troca de favores, e um moralismo fundamentado na tradição. Pode-se descrever Bildad com uma só palavra: legalista. Os legalistas eram aqueles que defendiam essa teologia da meritocracia humana. E o lema de Bildad era:
Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Jó capítulo 8, versículo 20. Essa teologia de humildade ainda prevalece nos nossos dias, da meritocracia humana. E nós vemos isso muito claro no espiritismo, chamado da mesa branca, onde há uma filosofia de fazer o bem, e faz-se o bem até aos inimigos, e esperam alcançar salvação através das obras. Mas a Bíblia diz claramente que as obras sem fé são mortas. As obras são resultado da fé, são a consequência da fé. Os 3 discursos de Bildade. No primeiro discurso, nós observamos Bildade dizendo que Jó não poderia queixar-se de seu sofrimento, pois Deus é justo, e jamais estaria tal angústia sobre Jó, se pelo menos seus filhos não houvessem pecado. Essa é a acusação de Bildade. Então, Bildade foi o primeiro dos 3 a acusar os filhos de Jó de transgressão, e por sua vez, de merecerem a calamidade que sobreveio a Jó. Se Jó se arrependesse, segundo Bildade, Deus restituir-lhe-ia a prosperidade. E os tempos passados mostram que Deus destrói o perverso e sustenta o justo. Diz isso Jó, Bildade, lá no seu discurso, capítulo 8. Portanto, o seu sofrimento não era injusto, mas punitivo por algum pecado que Jó mesmo podia desconhecer. Essa é a acusação de Bildade a Jó. O segundo discurso de Jó, que nós encontramos no segundo discurso de Bildade, que nós encontramos no livro de Jó, capítulo 18. Nesse segundo discurso, Bildade declara que os pecadores recebem apenas miséria nesta vida e desonra após a morte. Assim, da mesma forma que ele faz, Bildade classificou as aflições de Jó como as que sobrevêm aos perversos. E o terceiro discurso de Bildade, que está lá em Jó capítulo 25, ele sustenta a majestade e a perfeição de Deus em supremacia e imperfeição de todas as coisas criadas e argumenta que o homem é um verme, por isso impuro diante de Deus. Jó capítulo 25, versículos 4 a 6. As ideias de Bildade são idênticas à defendida há 1000 anos depois pelo deísmo, que afirma que Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele, abandonando as suas criaturas. E essa filosofia ou teologia, podemos dizer que fere a doutrina da onipresença de Deus. Deus está presente sempre, Deus é onipresente. Deus não criou o mundo, como diz o deísmo, e abandonou, deixou a sua própria sorte. Deus está presente, Ele é onipresente e onisciente. Nós veremos agora a teologia de Bildade refutada pela Bíblia. Nós veremos que não é verdade que se sofremos é porque pecamos, não é verdade que só resta sofrimento para o ímpio na terra, e também não é verdade que o homem não possa ser justo diante de Deus, apesar de suas limitações e imperfeições. Não é verdade que se sofremos é porque pecamos. A Bíblia deixa claro que os sofrimentos sobrevieram sobre o homem por causa do pecado original, e nem sempre por causa de um pecado pessoal. No caso de Jó, de uma forma bastante nítida, observamos que ele não havia transgredido contra Deus para passar por tudo aquilo que ele passou. Muito pelo contrário. É porque ele era fiel, que estava sendo provado por Deus. E tal sofrimento, conforme o testemunho do próprio Deus. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Na verdade, não é verdade que só resta sofrimento para o ímpio na terra. Então, de acordo com a história sagrada, os ímpios podem prosperar financeiramente, às vezes até mais que os justos.
A geração de Caim, por exemplo, era tecnologicamente avançadíssima, apesar de ímpia. Quando nós vemos o capítulo 4 de Gênesis, versículos 17 a 22, podemos inferir isto. Asaf observou que os ímpios, apesar de viver no pecado, prosperam. Salmo 73. No entanto, a prosperidade material dos ímpios não lhes assegura felicidade plena e vida eterna. Também não é verdade que o homem não possa ser justo diante de Deus, apesar de suas limitações e imperfeições. O homem pode ser relativamente justo, mas somente Deus pode ser absolutamente justo. Jó teve testemunho de sua justiça pelo próprio Deus. O que foi que Deus falou de Jó no capítulo 1, versículo 8? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E outros servos de Deus também são tidos como justos em suas gerações, como Daniel, Noé e outros tantos, mas sofreram. Por quê? O sofrimento é possível também aos justos, principalmente aos justos. Nós vamos ver agora as contestações de Jó e as palavras de Bildade. Primeiro, Jó não se considerava absolutamente justo, Jó não ficava aliviado com as palavras de seus amigos e Jó reconhece a grandeza de Deus e defende a sua integridade. Jó não se considerava absolutamente justo. É o que nós deduzimos lendo Jó capítulo 9. E ao contrário do que pensava e afirmava o amigo de Jó, Bildade, Jó não se considerava 100% justo. Ele sabia que era um homem com imperfeições, pois, lendo o capítulo 9, versículo 2, nós encontramos: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? E no versículo 15, Jó ainda diz: porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia antes ao meu juiz, pediria misericórdia. Bildade estava equivocado. Jó não acusara Deus de injustiça por fazê-lo sofrer sem aparente causa. Jó apenas não entendia por que estava passando por tudo aquilo, visto que ele não tinha consciência de ter pecado, embora soubesse que era pecador. Jó não ficava aliviado com as palavras de seus amigos. Os amigos de Jó vieram consolá-lo, mas ao invés de consolá-lo, as suas palavras descabidas sobre Deus para tentar aliviar o sofrimento de Jó se tornaram como flechas na alma de Jó, acrescentando-lhe ainda mais dor. Não bastava para eles que os parentes lhe deixassem os servos e as servas, sua esposa, não suportaram o seu mau hálito por causa da doença? E diante de tudo isso, Jó rogou que eles tivessem misericórdia e parassem de acusá-lo. No capítulo 19, versículo 21, nós lemos Jó dizendo: compadecei vós de mim, amigos meus, compadecei vós de mim, porque a mão de Deus me tocou. Apesar de tão grande sofrimento, Jó não perdera a sua fé, o amor e a esperança em Deus. É o que nós vemos no versículo 25 do capítulo 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó reconhece a grandeza de Deus e defende a sua integridade. Assim como Bildade, em seu terceiro discurso, louva a Deus, Jó também louva a Deus. No capítulo 27, Jó acrescenta que não manchará seus lábios de forma alguma, conservando a sua integridade. Veremos agora, para finalizar, as causas pelas quais sofremos. A Bíblia aponta inúmeras causas pelas quais sofremos. Dentre elas, veremos estas 5. Primeiro, por causa do pecado original. Segundo, por causa do pecado pessoal. Terceiro, porque estamos no mundo. Quarto, porque somos crentes. E quinto, porque Deus permite para moldar o nosso caráter. As causas pelas quais sofremos. Primeiro, por causa do pecado original. Deus criou tudo perfeito e bom. No entanto, por causa da queda, uma das consequências do pecado foi que o sofrimento entrou na vida humana. Por causa de pecado, pessoal, nós não podemos negar que também podemos sofrer pelas escolhas erradas que tomamos na vida. Israel é o exemplo disso. Por diversas vezes, por causa das atitudes erradas que tomaram, sofreram. E diversos personagens bíblicos colheram
o fruto das suas obras, sofreram por causa das suas escolhas erradas, por causa do pecado. Por exemplo, Miriam, quando acusou o seu irmão Moisés, diz o texto de Números capítulo 12, que ela ficou leprosa. Então, o sofrimento da lepra foi consequência do seu pecado de murmuração contra o seu irmão Moisés. O rei Uzias, lá no capítulo 26 de 2 Crônicas, ele quis oferecer incenso, que era uma tarefa exclusiva do sacerdote, do sumo sacerdote. E por isso também ficou leproso. No Novo Testamento encontramos em Atos do capítulo 5, o caso exemplar de Ananias e Safira, sofreram as consequências dos seus erros. As causas pelas quais sofremos também é porque estamos no mundo. E o fato de estarmos no mundo contaminado pelo pecado também nos faz sofrer. Jesus nos conscientizou disso quando ele disse, o evangelista João registra no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Sofremos porque somos crentes. Ser filho de Deus não dá imunidade ao sofrimento, muito pelo contrário. A tribulação que são pertinentes à vida daqueles que servem a Deus. O apóstolo Paulo, corroborando as palavras de Jesus, diz no capítulo 14, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, pelo fato de sermos santos, num mundo perverso, e porque somos provados para sermos aperfeiçoados. Porque Deus permite para mudar o nosso caráter também. Então, de certa forma, a provação deve ser até acolhida com prazer, pois as provações têm algumas finalidades. Que são elas: mostrar ao homem a sua própria fraqueza e conscientizá-lo de sua dependência de Deus, aperfeiçoar o seu caráter, aprofundar o seu conhecimento em relação a Deus e conceder-lhe experiências, provar e aperfeiçoar a sua fé e corrigir também os erros cometidos. Concluindo, a Bíblia nunca sugeriu aos crentes que teriam uma vida fácil, um caminho fácil nessa jornada de fé. Muito pelo contrário. A Bíblia adverte-os que se encontrariam envoltos em várias provações e aflições. Assim sabemos que enfrentaremos muitas provações e tentações, porém, de todas nos livrará o Senhor da glória. Amém.